Com certeza não. Uhum. E sobre o carro elétrico, o que vocês acham sobre isso? Cara, é um tema polêmico. Todo mundo acha que a gente tem um tabu em relação ao carro elétrico e muito pelo contrário, cara. A gente é um baita de um sponsor, a gente apoia, cara. É legal. Se você andar num carro elétrico forte, ele é muito legal. Mas cansa, ele é um legal que cansa. Então, assim, aquela aceleração, depois acabou. Aceleração, assim, acabou. Pra cidade é um negócio muito legal. Exato. Ele não dá tranco, né? O silêncio é uma o delícia. câmbio dele O câmbio dele, na verdade, não é que não existe, mas vamos tentar falar da maneira mais simples possível. Ele... a caixa de transferência ou câmbio que teria num carro, ele não tripida, né? Ele não precisa ficar acoplando e desacoplando para começar a girar e girar as rodas. Ele já está ligado diretamente nas rodas e o torque é distribuído uniformemente. Então, por exemplo, você está numa cidade, num lugar que você vai sair, não tem aquele, sabe, bombar a embreagem. Sim. Até um carro automático, ele vai um pouquinho para trás, aí ele volta, você vê que ele, né, você tem aquela vibração. O carro elétrico não tem, ele é super silencioso. Então você está, às vezes, num ambiente estressante, que é a cidade de São Paulo, quando você vê, você tá felizão lá, tá uma vida boa. Você fala, cara, tá tudo tranquilo, Cara, olha sabe que eu paz, descobri olha que hoje? silêncio. Sabe aquele BYD, aquele grande lá, o TAN? Cara, eu cheguei hoje, eu tava uma direção mais espirituosa em um momento, eu cheguei mais rápido atrás dele. Mas eu já cheguei mais rápido pra tirar pra direita e passar ele, porque ele tava muito lento na faixa da esquerda. Cara, o carro me avisou que eu tava chegando mais rápido. Ele começou a piscar o alerta, eu tenho certeza que não foi o dono que não fez nada. Ele identificou que eu tava chegando muito rápido atrás dele, ele começou a piscar o alerta, cara. Ele falou, esse desgraçado vai bater no meu carro, não quero isso. Cara, olha que louco isso. Tá, que loucura, legal, né? Então, assim, todas essas tecnologias são muito legais. O ideal é você ter tudo. Você tem um elétrico, você também tem uma combustão forte e tudo mais. Mas é meio que inevitável. Eu não acho que o Brasil seja o país dos carros elétricos. Híbrido. Eu acho que no país, por conta da nossa infraestrutura, eu acho que o híbrido vai... É o que vai virar. É o que vai virar pra cá. Sim, já tá tendo bastante mesmo. Então, várias montadoras já estão entrando com o carro híbrido. Outro ponto que eu falo, muitas pessoas até riem da minha cara, é o seguinte, que em um futuro não tão distante assim, então 20, 30 anos, eu acredito que o ser humano não vai mais poder dirigir o carro. Pois é. Eu acho que simplesmente a inteligência artificial vai ser tão eficiente que vai ser mais seguro todos os carros serem usados pela IA e a pessoa não vai poder dirigir. Eu vou dar um exemplo muito fácil que até qualquer pessoa que estiver assistindo a gente vai ter acesso a isso. Pesquisa, tem vídeos na internet, no YouTube, que mostram a evolução do sistema de direção autônoma da Tesla. Uhum. Então você vai ver os primeiros versus o que é hoje. Os primeiros, ele fazia cagada, ele batia o carro, ele errava. Hoje, a Tesla é o seguinte, ele viu, não vou nem falar dele prever o acidente, mas ele vai prever outra coisa. Ele viu que deu um acidente aqui, ó. O carro, ele vai escolher para qual faixa ele vai, considerando todas as hipóteses possíveis. Então, já tem um carro nessa faixa, tem outro nessa faixa, tem outro aqui. Então, ele vai escolher para onde ele vai. Ele escolhe se ele acelera ou se ele freia. Então, ele vai calcular se está vindo alguém atrás e se você frear pode bater na sua traseira, ou se dá para passar, ou se é melhor. Ele chega no ponto de escolher qual a melhor colisão possível para ele sofrer. Uhum. É muito louco, né? Sim. Então ele chega no ponto que é do tipo assim, o melhor agora é passa, porque o cara que vai vir bater na sua traseira vai vir muito rápido. Então passa meio ralando o carro aqui no meio desse acidente que aconteceu e deixa para ver o que vai acontecer lá na frente. Então assim, o sistema de direção autônoma hoje, ele já é inteligente o suficiente que tem pessoas que elas conseguem usar o carro quase que diariamente sem colocar as mãos ao volante. Obviamente que precisa ter uma infra. Você vê São Paulo, a gente até falou isso vindo pra cá, cadê as faixas? Não tem faixa na rua. Cara, velho, a 23 de maio eles recapeiam isso daí, vira e mexe, faz qualquer remendo, não tem faixa na rua. Então isso já é um problema pra direção autônoma, ela tem que ver as faixas no chão. Mas mesmo assim, se eu não me engano, o Tesla ele se espelha no carro que tá na frente ainda. Sim, então mesmo que não tenha faixa, ele vai seguir o da frente. Sim, por uma área que aconteça de perder a faixa. É uma área pequena só. Exatamente. Isso é a tecnologia, mas agora a pergunta que tem que ser feita é, o que vocês acham em relação a isso? Cara, eu, como entusiasta, eu não gosto. Eu gosto de ter a minha liberdade para pegar meu carro e ir do ponto A ao B da forma como eu quiser. Mas eu também acho que seja inevitável que a inteligência artificial seja muito mais eficiente. Mas, de novo, eu acho que as gerações futuras serão muito mais controladas do que as nossas, cara. Uhum. Então, assim, o ser humano gera erro, tá bom. Mas, cara, imagina que chatice você viver em um mundo 100% controlado. Exato. Então, já estão implantando, existe já tecnologia de você, por exemplo, o radar. Hoje, cara, todo mundo, o que todo mundo faz no radar? Ele chega, ele freia e depois ele acelera. Né? Então, assim, cara, é uma baita uma hipocrisia de novo.
São Paulo, 50 km por hora em algumas vias, cara, é até perigoso. Tem bicicleta que te passa na marginal se você andar 50 km por hora. A própria Avenida dos Bandeirantes. Então assim, ok, de novo, não tô falando pra você correr, nem nada, nem estimulando esse tipo de coisa. Mas, cara, tem um radar que ele vai ver quanto você passou aqui e quanto você passou aqui ele vai fazer uma velocidade média. Olha, campeão, você fez uma velocidade média de 65 km por hora. O limite da via é 50, estou te multando. Eles já testaram isso no Brasil e eu peguei isso em Portugal. O Waze avisa, você entrou numa área de velocidade média de radar, blá, 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 pra você já não cair no golpe do... Cara, então assim, eu particularmente acho uma chatice, eu acho que um controle, eu acho uma perda de liberdade. Mas vai, por exemplo, acabar com o trânsito, por exemplo. Aí você vai falar, vai acabar com o trânsito, como é que... É uma conta muito simples esse negócio do trânsito que muitas pessoas não sabiam. O que acontece hoje? Por que acontece o trânsito? Um carro para, todos que estão vindo têm que parar, aí esse carro anda, aí todos os outros têm que andar uma onda. Agora, se tiver uma inteligência, todos vão passar, liberou o sinal, vão andar ao mesmo tempo. Eles vão andar exatamente ao mesmo tempo. Constante. Velocidade constante. Então, assim, a chance... Vou dar um exemplo. O cara precisa mudar de faixa na marginal hoje. Pô, é um inferno. Vem 50 motoqueiros, você não consegue mudar de faixa na hora que tá trânsito. Eu sou um deles. Eu já quase perdi o retrovisor várias vezes no meu carro ali por causa das motos. Exatamente. Então, o que eu gosto de carro e ando de moto, porque pra andar tem que andar de moto. O dia que for o futuro, ele vai literalmente já abrir a vaga para o carro que precisa mudar, porque aquele é o momento de mudar de faixa. Então, assim... eficiência chata. Eu acho chato. Né? Pô, eu gosto de dirigir, bicho. Então, assim... Mas talvez a gente só participe de alguns eventos de carro, tipo que você pilota no autódromo. Quem é rico. Exato. Só quem é muito rico o cara que vai ser muito rico é o cara que vai poder dirigir, porque ele vai em um lugar específico para isso. Exatamente. Enquanto isso, o cara que não tem grana vai simplesmente pegar o carro, sentar, o carro vai dirigir automático e vai ser proibido. Não será nem o carro dele. Ele não vai ter posse nenhuma. Provavelmente vai ser um carro de aplicativo. Aplicativo colaborativo. É isso aí. É loucura até pensar nisso, né? Porque na Europa já tem bastante, né? Então você tá usando um carro ali, daqueles pequenininhos já elétricos, você para ele num lugar, ele tranca tudo pelo aplicativo. No Brasil tem, né? Se a gente for ver, a gente tem a Turbi hoje, por exemplo, você faz tudo pelo aplicativo, você não fala com uma pessoa, você faz tudo no aplicativo, chega perto do carro, ele abre o carro, você vai embora, acabou. Mas assim, eu preferia que fossem investidos todos esses recursos, essa força de energia em transporte público. Melhor o transporte público. O transporte público precisa ser melhor. Cara. Faz túnel em tudo quanto é lugar e manda metrô pra tudo quanto é lado, cara. Eu acho que seria uma boa opção e deixar a galera andar de carro ali. Mas exato, acho que qualquer centro urbano de país desenvolvido é metrô, Nova York tem um trânsito caótico. Não podemos falar disso, que vamos dizer, o transporte público não foi inevitável, né? Não deixou inevitável os carros na rua. Sim. Continua acontecendo. Mas assim, Nova York, todas as vezes que eu estive lá, eu nunca peguei um carro em Nova York. Por quê? Não faz sentido nenhum. E é caro. É caro, pra você transitar em Manhattan lá de carro é caro. Sim, é caro. O Uber é muito mais caro também, é tudo muito mais complicado. Então, assim, você acaba tendo outras eficiências que o transporte público vai te fazer e o carro elétrico no futuro vai. Porque não adianta, assim, não tem como. Um carro a combustão tem mais ou menos 3 mil partes móveis, né? Considerando para você montar um carro, um Lego, imagina um Lego, são 3 mil partes. Um carro elétrico que tem um desempenho melhor do que esse carro a combustão tem 300. E a parte da bateria do carro, que muita gente fala, não, que a bateria é complicado, não sabe o que vai fazer depois que não tiver o uso mais, como é que é? Então, assim, todo mundo sabe de onde vem as matérias-primas para bateria, certo? Que, rola assim, é totalmente... Vai contra o que a gente fala de sustentabilidade, quando você fala de um carro elétrico. Tem um cara que tá sendo basicamente escravo lá para tirar o cobalto dos negócios lá que são utilizados nas baterias de lítio. Mas beleza, tirando mais essa hipocrisia do lado, cara, você vê como sociedade como lidar com a hipocrisia, mas enfim. É uma questão muito mais de narrativa do que simplesmente do que é mais eficiente somente. Mas beleza, então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se você tá na alta cúpula e pode mandar, você manda. Se você, faz parte dos 99,9% do restante da população, entenda como o jogo funciona, por isso que é até interessante de falar de investimentos, entenda como investimentos, eduque-se, tá ligado? Pra você não ser só mais uma manobra do sistema. Mas enfim... A bateria ela tem uma vida útil, né? E a bateria é o item mais caro de um carro elétrico. Então, a partir do momento que aquela bateria depreciar, você depreciou basicamente o valor do veículo. E é caro, o carro elétrico ainda é caro. Mas aí agora, o que as montadoras estão trabalhando e estão fazendo? Hoje, as montadoras, há notícias que os caras vão dar 10 anos de garantia na bateria. É bastante, né? A gente falava em 2 anos, né? Ela perde de 1 a 3% de eficiência por ano. Uma bateria de Então, assim, eles estão falando em 10 anos de garantia. Ou seja, se a sua bateria for pro pau,
em 10 anos você vai ter direito a uma garantia nova. A parte de sustentabilidade, ele já falou da parte de extração, mas a bateria que a gente tem, ela é reciclável. 100% nada a gente sabe que nada é 100% exatamente, né? Ele gera ainda algum outro tipo de poluição. Mas a ideia é que ela seja 100% reciclável e parece que agora, não sei se já está funcionando isso, mas a própria montadora ela tem que assinar um acordo onde ela é responsável pelo descarte daquela bateria. Então vamos dizer, o cara compra um carro elétrico da marca X. Quando esse carro, no final de todo o ciclo dele, ele for para um desmanche ou ele não tiver mais uso, não sei o quê, o desmonte do carro, essa bateria vai ser enviada para esse cara e eles vão ter que cuidar. Obviamente que tem brechas jurídicas disso, tipo, a empresa fechou, quem faz? Então o governo vai encontrar uma outra forma de tratar isso. Mas a ideia é que ele faça dessa forma. Mas não adianta, ele fala muito sobre isso, cobertor curto. Né? Então você às vezes vai cobrir a cabeça, seu pé aparece. Você cobre o pé, a cabeça aparece. Sempre vai estar acontecendo um pouquinho disso. Mas a gente tem que falar, é mais eficiente. Hoje, em termos de peça, de manutenção, né? Pô, um amigo nosso, o Sérgio, né? O Sérgio pai e Sérgio filho, né? São importadores de Tesla para o Brasil. Ele falou, cara, o que eu fiz? Eu peguei um Tesla para eu rodar, porque assim, eu sou importador no negócio, eu não uso, como que eu vou vender? Cara, ele falou assim, eu tô há 2 anos com um Tesla, sabe o que eu tive que fazer de manutenção nele? Freio. E pior que ele até se ajusta, né? Então, quando ele vê que você tá parando, ele vai não usando freio pra conseguir. Ele usa o freio motor para recarregar a bateria ou ter um desgaste menor da bateria. Né? Então, assim, ele falou: em 2 anos que eu fiquei com o carro. O custo do cara foi pastilhas. Eu dei um exemplo. Ele falou: cara, um dia eu tava voltando à noite lá, tava enxergando, varei uma lombada. Ele falou, tipo, eu passei a 120 por hora numa lombada. Falei, putz. Aí ele falou, o carro parou. Acendeu um monte de coisa, o carro ficou meio doidão, parou, não ligava. Aí ele, pelo próprio celular, entrou no suporte da Tesla. Aí o mecânico, né? O engenheiro lá dos Estados Unidos solicitou uma conexão no carro dele. Pode ir embora. O carro ligou e foi embora. A distância, o cara falou e arrumou a parada. Então, assim, a gente ainda vai sofrer muito com esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, tem muita coisa boa por vir. Sim. A gente não sabe em termos de prazo, que é a grande dúvida da galera. 10 anos, 5 anos, 25 anos, não dá pra saber. No mercado brasileiro, eu vou falar, se eu tivesse que dar um chute, eu chutaria 50 anos.